Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou estar explicando e ensinando como você pode fazer um reparo, ou seja, consertar o seu teclado se ele parar de funcionar. E este é um problema que acontece em, digamos, 99% dos teclados que param de funcionar as teclas, ok? Então você consegue fazer o reparo, mas já digo, vai precisar de um pouquinho de paciência, ok? Eu vou estar passar o máximo de informações possíveis no vídeo, então vai ser um vídeo longo, mas vale a pena. Afinal, eu mesmo já tive vários teclados, sempre jogava fora eles, até que eu descobri um meio de consertar. E sim, é possível, só vai precisar de um pouco de paciência. Então nessa primeira parte aqui, eu vou começar explicando o interior do teclado. Então, aqui já tem o teclado aberto, ok? Eu simplesmente soltei os parafusinhos e coloquei ele aqui. Lembra, na hora que você abrir ele, antes de você separar, você vira ele de ponta cabeça e bem nas beiradinhas do teclado, você vai estar utilizando o lápis, de preferência aqueles lápis da Faber-Castell, que é quadradinho, você vai posicionar dois bem na beiradinha e vai arrancar a tampa de trás. Por quê? Se você colocar ele totalmente no chão, ele vai fazer com que essas borrachinhas aqui subam e elas vão cair todas, ok? Então, no meu aqui tem dois lápis aqui no cantinho para manter as teclas para baixo e as borrachinhas no lugar. Como vocês podem ver, as borrachinhas estão tudo aqui. Então, essas borrachinhas, ela não tem ação condutiva nenhuma, ou seja, ela não conduz eletricidade. Ela é simplesmente para fazer o quê? Que a tecla baixe e volte novamente para cima. Então, ela só pressiona. Então dentro vai ser assim, tem aqui o chipzinho que recebe os comandos e tem essa membrana aqui com as trilhas, que é onde está o problema que eu vou estar explicando agora. Então, vamos lá. Então outra coisa que vocês vão perceber é o seguinte, eu já vou explicar o porquê. Quando para de funcionar uma tecla, nunca para de funcionar uma só. Por exemplo, se deu problema ali na letra Q, daí vai parar de funcionar o W, o E, o R e assim por diante. Acaba parando de funcionar um conjunto de teclas. E a explicação para isso é bem simples, eu já vou dizer aqui. Essa membrana aqui, ela funciona como o quê? Como se fosse fiozinhos. Ou seja, essa membrana aqui são três partes. Tem a parte de cima, tem a parte do meio e tem a parte de baixo. Essas linhazinhas aqui, que são chamadas de trilhas, elas conduzem eletricidade. Então, na verdade, elas são como se fossem fiozinhos de cobre. Então, uma vez que ela se rompe, ou seja, ela para de transmitir esse sinal, essa corrente elétrica. E é justamente o que acontece quando para de funcionar mais de uma tecla. Por quê? Ó, se vocês pegarem, por exemplo, essa trilhazinha aqui, ó, seguindo ela aqui, ó, vocês podem ver que se, por exemplo, ela se rompesse aqui, ó, deixaria de funcionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 teclas. Porque uma mesma trilha ela é responsável por enviar o sinal para várias teclas. Então, por exemplo, essa membrana do meio, ela só serve para dividir a de cima da de baixo. Então, uma vez que você pressiona o botão, é pressionada essa membrana aqui, ó, e a de cima entra em contato com a de baixo, porque a do meio, ela tem esses furinhos, ok? Justamente para permitir o contato da de cima com a de baixo, quando você aperta o botão. Então, desta forma, como eu já expliquei, quando para de funcionar uma tecla, para de funcionar várias. Agora eu vou estar entrando na questão de que você pode fazer e o que você vai precisar para fazer esse conserto. Para fazer o reparo, minimamente você vai precisar de um fiozinho, é um fiozinho desses, de eletrônicos e tal, que dentro dele seja assim, ó, vários filamentinhos. Bem fininhos mesmo, porque para fazer os reparos quando for preciso, você vai precisar só de um filamentinho desse. Então você arruma um fiozinho, descasca e na hora que precisar você vai cortar um pedacinho desse. Algum tipo de fita. Eu vou utilizar a fita isolante, você pode estar utilizando outro tipo de fita para colar esse filamentinho ali.
mas eu recomendo que seja fita isolante. E que você também utilize uma tesoura para cortar os pedacinhos de fita, porque você vai utilizar uns pedacinhos bem pequenos e você precisa cortar eles de maneira que ele fique bem retinho para depois não dar interferência na hora de dar o contato, ok? Então, minimamente o fiozinho, a fita isolante. Eu vou estar utilizando também mais aqui um alicatinho só para cortar o fio, por exemplo. E agora isso daqui, ó. Isso daqui é um testezinho de lâmpada, super simples de se fazer. Nada mais é do que uma pilha e tem uma lâmpadazinha aqui. Toda vez que eu relo aqui um ferrinho no outro, acende a lâmpada. Ou seja, isso daqui eu consigo testar condutividade, ou seja, se tem corrente ou não. Até no canal tem como fazer um teste de lâmpada simples. Ok? Então esses seriam os materiais. Agora vamos ao procurar o problema aqui na membrana. Então, o primeiro passo para tentar achar o problema é você saber quais foram as teclas que pararam de funcionar. Então, no meu caso, foram as teclas Q, W, E e R. As de cima aqui. E algumas outras do outro lado que eu não me recordo. Então, você vai contar aqui em que lugar que ela tá, entendeu? Se você conseguir olhar por baixo sem arrancar as teclas aqui, beleza. Mas você pode fazer assim, ó, 1, 2, 3, 4. É nesta fileira que está o meu problema. Então aqui na membrana que fica em cima, mais próxima aqui dos botões, você vai vir aqui e vai contar, ó, primeira fileira, segunda, terceira, quarta. Então o meu problema provavelmente está nesta fileira aqui, que foram os botões que pararam de funcionar. Vocês podem ver, só aqui é responsável por 4 botões, justamente todos que pararam de funcionar. Então, num primeiro momento, você vai tentar achar esse problema visualmente. Então, você pega uma caneta para não se perder e segue essa trilha minuciosamente, observando se não tem visualmente algum ponto de rompimento, se você consegue perceber onde se rompeu ou não. Então você vai seguir ela todinha até o ponto que ela chegue aqui no final da membrana, que é onde ela envia o sinal para o chipzinho. Então, se você seguiu visualmente e não conseguiu constatar onde ela se rompeu, aí entra a parte do testezinho. Daí você vai ser obrigado a fazer um testezinho. Então vejam bem. Você vai pegar digamos, o início dessa trilha, que seria no meu caso desta minha aqui, ó. Aqui. E vai começar a testar pedacinhos por pedacinhos dessa trilha. Por exemplo, eu vou pegar este finalzinho, esse começo aqui e vou testar aqui, ó. A lâmpada acendeu. O que quer dizer? Está passando eletricidade. Daí você pega um outro ponto. Vocês podem ver que agora a lâmpada acendeu bem fraquinha. Por quê? Essa trilhazinha ela conduz bem pouca eletricidade. Então você tem que testar pedaços pequenininhos da trilha. Então se você já sabe que está vindo até aqui, agora você vai testar daqui até aqui. Mas só que você move esse primeiro ponto para esse local. E vai fazendo isso repetidamente. Está vindo até aqui. Está vindo até aqui. Então, em alguns casos, você vai ter que testar apenas o fiozinho da trilha, porque não vai ter esse espacinho mais largo que é o botão. E você repete esse procedimento ao longo da trilha toda, ok? Então, agora que eu vou mostrar onde está o problema do meu. Então, aqui, ó, foi onde deu problema no meu, justamente nesse cruzamentinho aqui, ó. Vocês podem ver, ó. Neste caso aqui, ela não chegou nem a romper, mas eu acredito que ela perdeu a capacidade de transmissão de sinal, ok? Ou de transmissão de corrente. Porque como vocês podem ver, se eu testar esse pedacinho pequenininho aqui, só que está descendo, ó, acende. Só que a partir do entroncamentinho aqui, ó, deveria passar corrente por aqui também, ó. Já não está passando. Aqui tem e aqui não tem. Ou seja, tudo que está daqui para lá não recebe mais o sinal a partir do momento que você aperta a tecla.
Então agora aqui para fazer o reparo, você vai fazer o seguinte. O reparo é constituído do seguinte processo. Você vai pegar um fiozinho destes que você descascou, você descasca e você vai usar um filamentinho. E a ideia do procedimento é o seguinte, você vai ter que colar este filamentinho sobre a trilhazinha, para ela voltar a conduzir eletricidade. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa a se fazer é determinar o tamanho da emenda que você vai precisar. Então, você vai pegar, no meu caso, eu preciso fazer com que a condução passe daqui para este lado e também desta que está descendo para as duas, ok? Mas no caso de vocês, pode ser que só seja o problema da condução de um lado para o outro. Então, você precisa determinar os pontos da emenda. Por exemplo, você vai pegar a trilha e ver até que ponto ela está conduzindo. No caso, essa primeira aqui, ó. Até aqui está vindo, aqui, e aqui já parou. Então, a emenda ela tem que partir mais ou menos deste ponto aqui, saindo deste lado. E deste outro aqui, você pega um local que a trilha esteja funcionando e vê até onde ela está conduzindo. Então, por exemplo, até aqui tem, mas só que aqui, ó, já não tem também. Como pode ver que está bem gastinha a trilha. Então, essa emenda desse lado vai ter que partir mais ou menos daqui. Então, vai ser daqui até aqui. E depois essa outra aqui que já está, ela está conduzindo bem aqui, ela só vai precisar chegar até essa outra aqui. Então, lembrando, essa primeira vai sair daqui e vai vir até aqui. Pode ver aqui, ó, não tem possibilidade nenhuma de condução. E aqui na beiradinha ainda tem. Então você vai pegar o seu fiozinho, vai cortar um filamentinho mais ou menos já no tamanho que você precisa. Então eu vou precisar de um pedaço bem grande, que vai sair daqui e até aqui. Então, para começar a fazer essa emenda, num primeiro momento, você vai se preocupar em fixar apenas um dos lados. Você vai pegar a sua fita, vai cortar um pedacinho pequeno. Então, você vai pegar esse filamentinho e vai posicionar um dos lados dele exatamente sobre a trilha. Só se preocupa com um lado nesse primeiro momento. E vai colar o seu pedacinho de fita. Ok? Então, neste ponto, você já pode testar se deu certo a transmissão entre a trilha e o filamentinho. Então, de um dos lados, ó, eu vou colocar aqui a lâmpadazinha no filamentinho que eu emendei. E no outro aqui, ó, na trilha. Eu não estou colocando no filamentinho, eu estou colocando na trilha. Tá vendo que tá dando sinal, ou seja, neste primeiro caso, já está transmitindo a corrente. Então, agora, uma vez que você fixou o primeiro lado, já fica fácil para fazer o outro. Novamente, você vai posicionar sobre a trilha e vai colocar mais um pedacinho de fita. Nesse caso, eu vou colocar 2, porque é muito longo. Então, eu vou posicionar a primeira vez e fixar, e depois eu faço a fixação final. Aqui, ó. Coloque exatamente sobre a trilha. Cola um pedacinho. Pegar um outro pedacinho. E fazer a fixação no ponto final que eu preciso. E agora é simplesmente fazer o teste de se está conduzindo realmente de um lado até o outro. Pego o testezinho novamente. Então aqui eu posiciono sobre a trilha. Tá vendo? Aqui eu tô relando no filamentinho, mas aqui esse primeiro ponto tá sobre a trilha.
Ou seja, está transmitindo normalmente. Agora eu já tenho a transmissão entre este ponto e esse. Aonde era o meu problema aqui, está resolvido. Agora eu só preciso emendar aqui também. Mas esse seria o procedimento que vocês devem fazer, ok? Então agora já para finalizar o vídeo, eu já fiz todos os testes, já ensinei como você faz. Então depois é simplesmente fazer a montagem e o seu teclado volta a funcionar normalmente. Então cabe a cada um avaliar se compensa ou não arrumar. Um teclado custa em média uns R$40 mais ou menos. Mas eu acredito que com um pouquinho de paciência qualquer um consegue realizar esse procedimento e evitar de estar tendo um gasto extra. Porque, como eu já disse, o problema é bem simples. O que acontece é o rompimento dessas trilhazinhas e com esse procedimento você consegue fazer o reparo. Então, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?